Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Médico. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que decidiram dedicar sua vida em prol da vida dos outros. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui do meu lado. Mas antes de apresentar ela, eu queria falar um pouquinho sobre o Sou Médico. A gente é um ecossistema focado em ajudar profissionais da saúde a terem resultado no digital, por meio de duas vertentes: produção de conteúdo estratégico e performance. Tráfego pago, automações, produção de conteúdo, estratégia, roteirização, gravação, edição de todo o material, de tudo que tu precisa para realmente utilizar o digital para ter resultado. Muitas vezes a gente sabe que os médicos acabam tendo muito pouco tempo para fazer isso, ficam focados na parte de agenda, ficam focados na parte de consultas. E a gente sabe que precisam-se de pessoas para ajudá-los a terem resultado. E o nosso papel aqui é esse: ajudar você, médico e profissional da saúde, a ter resultado por meio do digital. E para isso a gente tem uma equipe completa para te ajudar. Desde produtores audiovisuais, editores, estrategistas, tudo isso para te dar resultado. Se isso faz sentido para ti, QR Code está aqui em cima, aponta a câmera do celular, o primeiro link na descrição, fala com a gente que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui que a gente já acompanha há um tempinho. O nome dela é Jéssica Castro. Ela já tá aí nessa área de atuação específica há 10 anos, já tem 15 anos no mercado. Atua diretamente na área de diabetes e obesidade. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes na regional aqui do Ceará. E ela é casada com o Rafael e mãe de 2 filhos lindos. E hoje eu tenho um prazer de te receber aqui. Jéssica, eu queria que tu se apresentasse rapidamente, mas eu já vou emendar com uma pergunta: por que a medicina? Rafael, primeiro, obrigado pelo convite, né? Em segundo lugar, eu acho que desde a infância a gente é chamado a cuidar das pessoas, principalmente a gente mulher. E durante a minha infância, eu precisei buscar acompanhamento médico. E uma médica especificamente na endocrinologia me tocou bastante. Então, eu via o jeito que ela me tratava, que ela cuidava, né, que ela explicava para minha mãe algumas questões, e aquilo foi me deixando cada vez mais próxima da medicina. Porém, depois que a gente chega em um determinado grau da vida acadêmica, né? A gente chega no ensino médio, aí aquela pessoa que é uma boa aluna, ela sempre é chamada assim, vamos fazer medicina, por que não, né? E aí, naquele momento, você é muito jovem, faz aqueles testes e descobre, eu posso, eu gosto dessa área. Né? Então você entra na faculdade ainda meio inseguro da sua escolha, mas a partir do quarto semestre, que é quando a gente começa a ver paciente, aquilo me encantou. Aí eu disse, graças a Deus, eu acertei. É aqui, né? E isso foi só crescendo. Durante a minha vida, foi cada vez mais tendo um apreço pela área da medicina, pelo cuidado das pessoas. E quando eu consegui chegar na minha querida endocrinologia, aí eu me apaixonei. Né? Então, cada vez mais, além da endocrinologia, eu estudo o estilo de vida. E aí linka muito bem com a endocrinologia e me dá ânimo para continuar e para fazer uma medicina que eu acredito que seja a medicina, né, que a gente fala slow medicine, que a gente fala é uma medicina que é atenta ao cuidado, ela escuta muito o que o paciente fala, então é essa medicina que eu quero, que eu gosto de fazer e que graças a Deus eu consegui fazer. É legal ver que cada um tem o seu motivo, né? Ontem a gente conversou com uma médica que falou: o meu avô era médico. E Não aí tem eu me ninguém. espelhava muito nele Sim, e decidi seguir. E tu falou assim: eu fui atendida por uma médica. Isso é lindo de se ver. isso. E aí tu falou da parte da endócrino, né? Que era a tua paixão. É Sim, isso? Por sim. que essa área em específico? Por que tu decidiu essa especialidade? Porque a gente vê hoje em dia muitos médicos se formando, né? Se a gente voltar um pouquinho na cadeia ainda, tu que é mãe, por exemplo, a gente sabe que hoje com o avanço das redes sociais, com o avanço da tecnologia, a gente tem muita informação na nossa cabeça. E acaba que para os jovens é um pouco difícil decidir o que fazer, né? Aí decidir pela medicina, lá dentro a gente tem que decidir uma especialidade. Como é que tu escolheu isso pra ti? Como é que tu acha que são pontos decisivos no teu caso? Ou pra uma pessoa que tá na faculdade, o que é que ela tem que observar pra ela decidir uma especialidade assim? O que é É, que tu acha? pergunta difícil, né? No meu caso, durante a faculdade, eu usei, né? Durante as cadeiras, eu aproveitei como se eu fosse fazer aquela especialidade, né? Então, quando eu tava na ginecologia, eu queria ser ginecologista. Quando eu tava na cardiologia, eu queria ser cardiologista, cirurgiã. Então, usei isso durante a faculdade. Porém, depois da faculdade, você precisa fazer uma residência. E aí você precisa escolher.
Como eu sempre fui mais afeita à parte da clínica médica, da conversa, da consulta, eu escolhi a clínica médica. E da clínica médica, várias especialidades me chamaram a atenção. Geriatria me chamou muita atenção, os pacientes idosos, assim, a gente tem um carinho especial. Reumatologia, nefrologia, mais por causa da área científica. E a endocrinologia ficou lá. E aí, eu acho que você tem que seguir o seu coração. Porque eu fiquei realmente em dúvida entre 4 especialidades. Mas eu queria endócrino desde o começo. Eu gostava de estudar, eu gostava de atender, eu achava que os pacientes da endócrino eram mais felizes. E aí, eu optei pela endócrino e graças a Deus, foi a escolha certa. A endócrino, ela cuida exatamente de quê? Hormônios? Hormônios. E o que a diabetes... Um leigo falando, tá? O que a diabetes tem a ver com essa parte de hormônios? Porque tu fala assim, né? Minha especialidade é diabetes e hormônios, né? E obesidade. E obesidade. É. A obesidade eu entendo que tem a ver com hormônios algumas vezes. Isso. Algumas, aí eu vou te perguntar sobre isso. Mas e a diabetes? A diabetes, ela nada mais é do que a falta ou resistência a um hormônio chamado insulina. Então, se eu tenho deficiência do hormônio produzido no pâncreas, que é a insulina, eu tenho diabetes tipo 1. Se eu tenho resistência, eu tenho diabetes tipo 2. Então, é por isso que ela tá linkada. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Distúrbios alimentares, eles podem causar a diabetes? A diabetes, ela é causada? Tem como tu adquirir diabetes ou ela é puramente genético? Não, ela tem um componente genético muito forte, principalmente o diabetes tipo 2. Então, se o meu pai tem, eu tenho grande chance de ter. Mas ela também, com certeza, é causada por muito estilo de vida alterado, né? Então, pessoas que têm má alimentação, que dormem mal, pessoas que não fazem atividade física, esses são os fatores adquiridos. Por exemplo, eu posso ter uma genética muito forte para diabetes, mas se eu tiver um estilo de vida muito bom, eu vou demorar mais a desenvolver. Se eu tiver um estilo de vida muito ruim, pessoas com 35 anos estão adquirindo, né, o diabetes tipo 2. Então, muito jovem, né? Mas é genético. Genético, que eu digo, tem uma carga genética, mas eu preciso ter um hábito ruim. Tá, mas se eu tiver um hábito ruim, mas eu não tiver a carga genética, eu não pego a diabetes. Não, provavelmente você não vai Porque desenvolver. normalmente a gente escuta, né, quando a gente é mais novo, assim, não come tanto doce, senão tu vai ficar com diabetes. Então isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Pessoas que comem muito doce a vida inteira não desenvolvem diabetes. E pessoas que não comem nada desenvolvem, né? E hoje em dia, a diabetes, com a tecnologia que a gente tem no mercado, ela já tem cura, não tem cura? Não. Hoje ela tem remissão, né? Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Essa aí realmente não tem cura e não tem remissão. Mas o diabetes tipo 2, que é uma doença, como você falou, tem uma carga genética, mas ela é adquirida. Se o paciente está obeso, sobrepeso e perde bastante peso, ele consegue remitir, ou seja, está sob controle sem uso de medicação. Mas se ele voltar a engordar, ela volta. Legal. Eu entendi isso aí. Tu falou assim, né? Um estilo de vida. Quando a gente fala de estilo de vida, no caso da diabetes e da obesidade, a gente imagina logo uma pessoa comer demais. Existem outros fatores, sei lá, sono, a pessoa até tem um corpo legal, mas ela não faz exercício, é sedentária. Isso interfere também? Com certeza. São vários pilares, né? Então, hábitos envolvem, além de alimentação, envolve sono, envolve bebida alcoólica, né? Etilismo, tabagismo, envolve prática de atividade física, que você já falou. Envolve, hoje em dia a gente fala muito também de disbiose intestinal. Então, se o seu intestino não está bem, é um termômetro que seu corpo não está bem, né? E estresse também influencia a questão do estresse, trabalho, relacionamento, essas coisas. Demais. Ele influencia diretamente ou não? Demais. Então, hoje, um dos pilares é gerenciamento do estresse. Porque sem estresse, ninguém vive. Mas você saber lidar com o estresse também faz diferença, né? Então, isso a gente aborda na consulta, né? Apesar de eu não ser psiquiatra, muitas vezes o paciente disse, mas você parece uma psicóloga, né? Porque a gente tem que abordar isso, porque a pessoa não entende a relação, mas tem. E tem muita relação, na verdade, né? A questão do comportamento, da cabeça da pessoa, como a pessoa tá no dia a dia, como tá a saúde mental dela. Isso. E isso falando da diabetes, mas agora falando da obesidade também, né? Sim. A questão da obesidade. A gente vê que tem muita gente que se dá desculpa da obesidade porque, não, é tireoide. É tireoide, não é hormônio, etc. Só que a gente sabe que não é verdade. Sim. Existe obesidade por causa de hormônio?
Ou não? Ela sempre vem acompanhada de uma má alimentação? Não, existe. E é por isso que eu acho que a obesidade, o tratamento da doença obesidade, ficou com o endócrino. Porque a gente sempre precisa descartar que exista doença hormonal. Então, deficiência de hormônio feminino e masculino, deficiência de hormônio de crescimento, isso aí existe. Deficiência de hormônio da tireoide, tudo isso existe. Só que são a menor parte dos casos, mas precisa descartar primeiro, antes de eu dizer, é obesidade por maus hábitos, né? Mas a pessoa tem como ficar obesa só por causa de hormônio, se ela se alimentar bem, ela praticar exercício, só por causa do hormônio. Ela tem como ficar obesa? Tem. O metabolismo dela vai ser diferente do meu e do teu. Entende? Então, por exemplo, se você come um sanduíche, você não vai engordar. Mas a pessoa que tem um metabolismo muito lento por causa de hormônio, de falta de hormônio, né? Ela vai engordar. Então, ela não queima aquilo pouquinho que ela come. Ela acaba engordando. Isso ao longo da vida, né? Leva à obesidade. E na questão da obesidade, existe uma linha meio tênue, né? Na questão da obesidade, sobrepeso, etc. A gente acaba... Por lidar com padrões de beleza hoje em dia, as pessoas acabam se cobrando muito em relação a isso também. Sempre uma pessoa que está acima do peso, ela não está com a saúde em dia ou não necessariamente. Assim, porque a gente vê que né, realmente nessa questão da padronização, as pessoas se comparam muito com o excesso de internet, com o excesso de informação e etc. Mas assim, a pessoa está acima do peso, né? Existe um peso ideal, é aquele negócio de IMC. Eu já ouvi falar que isso aí não é mais tão desse jeito, não é um cálculozinho simples de ser feito, tem alguma coisinha a mais. Mas assim, a pessoa tá acima do peso, quer dizer que a saúde dela não tá bem? Ou não necessariamente? Existe uma condição chamada obeso, a pessoa obesa, metabolicamente saudável. Que é aquela pessoa obesa que todos os exames estão em dia. Aí a pessoa diz, mas eu tô acima do peso, mas tá tudo bem, eu não vou me preocupar. Mesmo assim, a sociedade recomenda que a pessoa trate. Por quê? Porque vão ter problemas articulares. Hoje em dia, a gente acha também que a obesidade aumenta o padrão de inflamação do corpo. Então, há uma recomendação de perda. Porém, não precisa chegar no peso ideal pelo IMC. A pessoa precisa ter uma variação de peso. Vai perder 3 a 5% do peso? Já é suficiente. Então a pessoa já melhora, sabe? Então a gente precisa agora tratar, mas não precisa chegar no peso ideal. Variação já é suficiente. Entende? E o que guia essa variação? Ainda é o IMC ou não mais? Não, aí é a composição corporal. Né? Então, hoje a gente faz no consultório a bioimpedância, né? Existe um exame mais aprofundado que é o DEXA, que é tipo uma densitometria óssea, que a pessoa verifica com clareza a quantidade de massa magra, de massa gorda, de água. Então, com isso aí, esses parâmetros é que vão guiar a gente quanto de peso a pessoa precisa perder. Até porque tem gente que tem osso mais pesado que outras pessoas, Isso, né? E tudo isso influencia, né? Não dá pra fazer um IMCzinho básico e dizer que todo mundo é igual pela mesma altura. Não é. Isso é legal. Aqueles 3 tipos de corpo são os reais, né? Mesomorfo, não sei o que, são esses 3 tipos padronados ou não? Isso é uma invenção, sei lá, eu acho que não necessariamente é real, segundo a medicina. Eu acho que, às vezes, chega paciente me perguntando, mas eu sou mesomorfo. Isso, pra gente, médico, não é relevante. Mais relevante do que isso é a composição corporal, a quantidade de gordura visceral, que é a gordura que inflama mais. Então, a gente sempre busca variação e tirar e diminuir o máximo possível a gordura visceral. Até porque, voltando àquilo que a gente tá falando, tem gente que tá acima do peso, que tá com os exames saudáveis, da mesma forma tem gente que tá no peso ideal e está com os exames péssimos, tá com gordura no fígado, tá com glicose alta, essas coisas, né? Então, não necessariamente o peso é um indicativo da saúde da pessoa, mas ele meio que mostra, né? Pelo menos ele te dá uma aparência por cima, se tá ou não tá. Isso. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, já entrando nessa questão de estética, né? Tu é formado em medicina, são anos de estudo e etc. E a gente vê hoje em dia muita gente que não é formada, que se diz doutor. Lá vem polêmica. Doutor em nada e etc. E a gente vê, inclusive, profissionais de educação física que são formados, não são médicos, né? Mas eles são formados em educação física, etc. A gente vê essa galera passando dieta, a gente vê essa galera passando exercício, que aí sim eles podem fazer. Mas vê essa galera muitas vezes passando até hormônio pra galera. Tem. Como é que tu vê isso na saúde das pessoas? Quais são os perigos disso? Quais são os prós e os contras? Prós eu acho que não tem. Mas quais são os contras e quais são os perigos disso para as pessoas serem recomendadas por uma pessoa que não passou por nada? Hoje em dia, a gente vê até mesmo profissionais médicos que
por exemplo, colocam aqueles chips, né, implantes hormonais, e eles não sabem tirar. Então, dá problema, a pessoa não sabe tirar. Então, qual é o problema de você ser medicado ou orientado por uma pessoa que não tem a formação para isso? É porque, provavelmente, ela não sabe o impacto negativo, como você fala, os contras, ela não sabe. Ela só sabe os prós. Na cabeça dela, tem, né? Então, ela só sabe, vai crescer massa muscular, vai ficar mais disposto, mas ela não sabe que, como a gente viu ontem na live, não vai ter aumento de gordura no fígado, vai ter aumento de cirrose nesse fígado, vai ter alterações irreversíveis, por exemplo, na produção de espermatozoides no homem. Então, o homem não volta a ser o que era antes. Então, eu me preocupo demais. Eu vejo mulheres e homens usando, né, esse tipo de hormônios. Provavelmente, às vezes não são prescritos por médico, mas mesmo prescritos por médicos, eu não concordo. Tu não concorda? Tu é contra o uso de hormônios estéticos? No teu ponto de vista? Para fins estéticos, sim. Para fins estéticos, sim. Sim. Mesmo sendo acompanhado? Mesmo sendo acompanhado. Porque essa pessoa, como eu lhe disse, tem modificações irreversíveis e hoje em dia, de vez em quando você vê na mídia, fulano de 40 anos morreu de infarto. O que foi que aconteceu? Aí você vê aquele fortão da academia, né? Então, você vê eu como médica, como especialista em hormônios, outra pessoa não pode dizer, endócrino pode dizer, especialista em hormônios. Vejo isso como um risco muito grande à saúde das pessoas, tá? E outra coisa, que é um contra. Quanto mais pessoas usam, mais efeitos colaterais aparecem na mídia e as pessoas que precisam usar porque tem deficiência hormonal não querem mais usar. Então, ela tem deficiência, eu digo, vamos usar? A pessoa, não, eu tenho medo. Mas por que teria medo? Provavelmente porque ela viu alguém que usou para fins estéticos, não deu certo, deu problema e ela não quer usar. Então, atrapalha o meu trabalho, muitas vezes, porque eu tenho que convencer aquela pessoa... De que dá tudo certo, de que não tem nenhum problema. Isso, que ela precisa, sabe? Então, isso tá acontecendo muito. As pessoas querem tirar os Aquele hormônios. negócio, a diferença do remédio pro veneno é a dose. Isso. É a orientação, são os motivos, etc. As necessidades. Tu fala que tem muita coisa que não volta ao normal. Tu falou, por exemplo, da produção de espermatozoide. Isso. Nesse mercado tem uma coisa chamada TPC, né? Que a galera fala, que é a terapia pós-ciclo. Se a gente puder falar nesse sentido. Nem com remédios desse formato, próprios para o desmame, se eu posso dizer assim, né? Sim. Da terapia. O homem volta ao normal? Ou assim, Rafa, eu não posso dizer que não e tal, volta se o cara fizer direitinho e tal. Mas assim, a gente sabe que a maioria das pessoas não fazem o TPC porque não tem a orientação necessária, não estão fazendo com acompanhamento de um médico, estão fazendo muitas vezes com acompanhamento de um nutricionista, ou então de um personal trainer, ou então do amigo. Mas assim, vamos supor que o cara precise. Eu tenho um pouco menos de testosterona, eu preciso fazer uma reposição durante um período. Esse cara, se ele fizer um TPC, ok. Ele consegue voltar ao normal tranquilamente ou não? Sempre vai ter um resquício. Não, sempre vai ter um risco de não voltar. Entendi. Nem todo mundo volta, né? Então, eu não posso garantir que, você vai voltar, o outro não vai voltar. Não posso garantir. E eu achei interessante porque a sociedade americana de endócrino, de tanto acontecer esses usos para fins estéticos, se obrigou a fazer um guideline, né? Uma orientação pra gente de como fazer o TPC. Porque a gente endócrino não fazia. Se a gente não repunha para fins estéticos, por que a gente ia precisar fazer o pós-ciclo, né? Mas ela se obrigou a fazer de tanto que começaram a ver esses pacientes chegando no consultório. E eu vou dizer, esse paciente, quando chega no consultório do endócrino, ele é visto muitas vezes com preconceito. A pessoa não quer atender, né? Não atende esse tipo de caso, né? Porque vem já de outro profissional, provavelmente. Exagerou de alguma forma. E aí, a gente também, endócrino, tem que ser mais receptivo a esse tipo de paciente, porque senão ele fica solto, aí ele volta para usar com um profissional não habilitado. Sim, e é legal porque todos os médicos que a gente conversa sobre esse tema em específico, eles falam a mesma coisa. O problema é que eles não sabem resolver. Eles fazem a besteira e não sabem resolver. Aí cai no colo de quem? Da gente. Porque às vezes a gente fala sobre estética em outro sentido. Sei lá, ontem a gente estava conversando com uma médica que ela trabalha com pálpebra, cirurgia plástica, etc. Sim. Eu estava conversando sobre a estética mesmo. Tem gente agora que se diz doutora de esteticista, que não é formada em nada. Às vezes tem nem ensino médio. A gente viu um caso no Fantástico esse final de semana de um caso horrível que aconteceu. E aí o problema cai no colo de quem depois? Do médico. Isso. Aí o médico tem que resolver o problema dos outros. Entendeu? Mas nesse caso do TPC, tá? O risco de não voltar, a pessoa fica estéril, nesse caso, a pessoa fica estéril, ou se ela continuar repondo, o corpo volta a produzir? Não. Quando a gente faz uma reposição
além do que o corpo está precisando, ele inibe a produção endógena, né? A dele. Então, você está repondo, então não precisa produzir, ele para de produzir. Depois que eu tiro, o corpo pode recuperar 100% ou não. Então, essa pessoa pode sim ter mais dificuldade na fertilidade. E aí eu não posso garantir. Ou então ele pode fazer uma fertilização in vitro e aí tentar... Mas isso depende também do tempo que a pessoa tá, né? De ciclo. O cara que passou 2 anos fazendo um ciclo mais longo. Aí o corpo já se acostumou a não produzir mais. Sim. Agora um cara faz um negócio de 3 meses, etc. Aí já não é difícil eu te fazer essa pergunta, posso né? lhe garantir. É isso. É isso que eu Entendi. quero que tu entenda. Tô entendendo. Não posso garantir. Usou uma vez, pode ser irreversível. Usou 2 anos, pode ser que volte. Entende? Entendi. Isso é muito legal de ser dito, porque assim, no meu ponto de vista, como a gente já te acompanha há um tempo, eu sei que, apesar de tu dizer que é pouco, eu sei que tu produz conteúdo. Tu tá falando, tu tá ensinando as pessoas. E muitas vezes a gente vê assim, muita gente na internet, eu não vou produzir conteúdo, tem muita gente falando besteira na internet, eu não quero ser mais um. Mas o problema de ter muita gente falando besteira na internet é porque os bons, os médicos, que são os especialistas de verdade, muitas vezes não querem falar sobre isso. Entendeu? E aí dá espaço pra um bocado de gente que não sabe de nada falar. Entendeu? E eu vejo que tu tá produzindo, e por que tu decidiu começar a produzir? Tu acha, qual a importância disso pra ti? O que tu acha que isso gera nos teus pacientes, nos teus clientes? Tu acha importante a produção de conteúdo pra gerar relacionamento, pra agregar valor no teu serviço? Como durante, né, eu venho de uma escola, né, que eu fiz mestrado, fiz doutorado, que era muito assim, arredia as redes sociais. Porém, quando eu voltei aqui para Fortaleza, para que eu conseguisse, como você falou, me comunicar melhor com as pessoas, e o que eu gosto de fazer é me comunicar com eles, é escutar histórias. Eu descobri isso na terapia. Eu gosto de escutar histórias. Eu sou uma pessoa que gosta. Então, na minha profissão é muito bom isso, porque a pessoa gosta de falar, eu gosto de escutar. Então, para poder me comunicar melhor com eles, eu achei que e eu iniciei justamente quando meu filho tinha 4 meses, o meu primeiro filho, comecei a fazer postagem no Instagram e vi que o pessoal gostou de um conhecimento que para mim era muito natural, para eles era uma super novidade, né? A gente sempre fala isso, o óbvio ele precisa ser dito. Não é porque uma coisa é fácil pra gente, é simples pra gente, que a gente faz no nosso dia a dia, que pro outro também é normal, né? Então isso foi em mais ou menos 2019, que aí eu comecei, comecei meu Instagram, Facebook, e aí as pessoas me deram um retorno positivo, e assim eu continuei. E eu vejo como eles chegam na consulta, parece que eles já me conhecem. Né? Eu nunca vi, mas a pessoa já me acompanha. Isso é ótimo, né? Porque já cria um vínculo antes da pessoa chegar. Então, para mim, foi sempre muito positivo. A questão do tempo, a gente às vezes deixa passar, mas cada vez mais estar nas redes sociais, eu vejo que é necessário, é imprescindível. E já faz esse relacionamento que é o que eu preciso para que a pessoa consiga se abrir comigo, ela consiga conversar, né? Se sinta segura. Gera relacionamento, né? É o que as pessoas não percebem. Na medicina, às vezes, por a pessoa passar o dia atendendo, muitas vezes fazer plantão e etc., acaba se tornando muito um número. É mais um que eu vou atender e etc. A gente esquece que tem uma pessoa por trás que confiou a vida dela na nossa mão, entendeu? Isso. Então, gerar um relacionamento é muito importante. Até aquilo que eu te falei. O cara não é teu paciente quando ele vai uma vez no teu consultório. É teu paciente a partir da segunda. Então, assim, quando tu gera conteúdo, quando tu tá lá presente no dia a dia da pessoa, a pessoa pensa que é tua amiga. Entendeu? Então, o CAC, que é o custo por aquisição de um cliente, se torna muito menor. Enquanto eu pagaria, sei lá, R$30 pra conseguir um cliente pelo digital, vamos supor assim, se eu não produzir conteúdo, quando eu produzo, gero relacionamento, quebro objeções, é uma coisa que eu pagar 30, eu pago 5. 7, entendeu? Então se torna muito mais barato. É isso que a galera não vê. Porque tu tem uma visão, querendo ou não, isso também é uma visão empreendedora, intraempreendedora. No médico, os médicos são profissionais autônomos, né? A maioria, quem não decide ter clínica, etc., são profissionais autônomos. Então, vocês são o negócio de vocês. Isso. Vocês não precisam investir aqui. A gente no estúdio investiu muito dinheiro para reformar esse estúdio. Vocês não precisam investir muito dinheiro para reformar nada. Vocês são profissionais, vocês precisam investir muito dinheiro em vocês. Isso. Só que eles acham que é investir dinheiro em curso, aí eu vou pra uma palestra em Nova York para fazer um curso de não sei de onde. Beleza, tu voltou e aí tu vendeu mais quantos por causa disso? Tu ficou melhor, mas aí tu vendeu. Não basta você ser bom. Você tem que ser bom, mostrar que é bom e parecer bom, que é o mais importante no meu ponto de vista. É parecer bom, porque a gente vê, por exemplo, muita gente saindo da faculdade agora, tem muito médico novo, muito nutricionista novo que tá saindo da faculdade agora, que já tá produzindo conteúdo desde... Eu conheço gente que tá produzindo conteúdo desde que tá estudando
para passar em medicina. Olha aí. Desde a época que está estudando, já está produzindo conteúdo. Então, um cara desse, quando entra no mercado, ele já tá com a agenda cheia. Isso. Ele tá com a agenda lotada. E aí o médico de 40, de 50, que tá lá no mercado, tem 40 anos de profissão, fazendo pós-graduação, fazendo curso em todos os países do mundo. Ninguém sabe que ele fez nada. Ninguém sabe. Aí o meninozinho chega com a agenda lotada e ele fica, o que é isso? Eu não tô entendendo. Entendeu? Não produzindo, porque é fechado ainda. A gente vê muito isso, né? Isso. Essa visão empreendedora. E a gente vê que tu tem essa visão empreendedora, que é legal. Tu, hoje em dia, tem clínica ou não? Tu só atende? Tu é sócia de algum local, etc? Na verdade, eu tenho o meu consultório, que aí que é massa. uma clínica, né? Lá no shopping Aldeota. Massa. E aí lá atendo eu, meu marido também é médico, que também atende lá, né? E então, assim, eu digo que é a minha clínica, né? Massa. Clínica Doutora Jéssica. Né? Legal. Não, mas é isso mesmo. E aí, tu tava falando assim, talvez ela tenha escolhido o canto errado. Talvez ela fosse psiquiatra. Eu gosto de conversar tanto, de ver escutar a galera, né? A galera, tu já tinha pensado nessa área de psiquiatria ou então de psicologia na época? Ou tu nem chegou a sondar isso? Nem cheguei, não, de jeito nenhum, não era. Mas eu vou te dizer uma coisa, que mudou a Jéssica de antes de ter filho para depois de ter filho. Ela faz terapia, ela conversa. Então, ela começa a descobrir quem é a real Jéssica. Antes não sabia, né? Antes eu era filha, eu era, né, Legal. estudante. Hoje em dia eu sei. E aí eu descobri, eu sou uma pessoa que gosta de escutar pessoas. Então, E tu até tinha falado sobre uma questão de grupo de apoio, né? Que tu tinha. Me fala um pouquinho sobre esse grupo de apoio, o que era, qual a importância disso. Que a gente entrando na questão da obesidade, por exemplo, a gente sabe que não é só questões físicas. O psicológico, eu não sei, tu vai me responder melhor do que eu, mas a questão psicológica, ela é mais forte do que a física, muitas vezes, num geral do paciente. Creio eu que a maioria dos obesos é por má alimentação e cabeça. Também. Não por questões hormonais. Essa porcentagem, como é que tá e como é que funciona a questão da cabeça? É maioria mesmo. Eu diria que 90%, né? É cabeça, né? Mas por motivos vários, né? Então, a ideia do grupo de apoio, na época, a gente estava na pandemia. As pacientes estavam acompanhando comigo, mas aí a gente precisou se afastar, porque estava na pandemia. E aí eu me uni a uma nutricionista e a uma psicóloga, e a gente fazia reuniões semanais com essas pacientes para motivá-las a continuar no tratamento. Porque lembra aquele tempo? A gente estava todo mundo isolado, ansiedade. Então, a coisa que a gente queria, a gente cozinhava em casa, a gente acabava comendo mais, né? Então, a gente ficou receosa que o tratamento regredisse. E a gente juntou, eram 10 pacientes. E aí, a gente toda semana se reunia para falar de um tema, de um pilar que a gente considerava importante no tratamento da obesidade. Não medicamentoso, né? Sim. E aí, essas pacientes foram, e é incrível como algumas delas eu acompanho até hoje, e elas ganharam um conhecimento que até hoje elas usam. Ela diz, lá no tempo do grupo Abraço, né? O nome do grupo era Abraço. Não. Também foi uma questão, assim, de gestão, vamos dizer assim, Sim. né? E aí, de questão de venda, né? Como é que nós vamos vender esse grupo? Mas era excelente. Eu acho que as pacientes que aproveitaram aquele tempo, elas levam esses conhecimentos até hoje. Que massa, que Muito massa. bom. E falando sobre obesidade, eu não sei se é a tua área ou não, mas a questão da cirurgia bariátrica, Sim. tá? Isso, como funciona a cirurgia bariátrica? Fala, tipo, em poucas palavras como funciona, só pra eu entender, de saber se é o que eu tô pensando mesmo. E me fala uma coisa, ele tem impacto direto na questão dos hormônios da pessoa ou não? Porque eu vejo muita gente falando assim, eu vejo muita gente elogiando a cirurgia bariátrica e eu vejo muita gente falando que foi uma das piores coisas que já fizeram na vida deles, tá? Me fala como é que essa linha tênue aí no teu ponto de vista. Tá. Então, a cirurgia bariátrica hoje, em geral, ela é feita você desviando o trânsito intestinal. Então, você pega o estômago, além de tirar uma partezinha dele, você desvia para que ele não passe por uma parte do intestino. Então, aquela absorção naquela região não vai ter, vai ser diminuída. Por isso, eu vou absorver menos e eu emagreço, tá? Antigamente, a gente achava que era só por essa restrição de tamanho de estômago e o bypass, que a gente fala, né? Essa transição. Mas hoje em dia a gente vê que ela mexe demais nos hormônios de saciedade. Então, hormônios que hoje a gente tem até medicação para isso, né? Que é o GLP-1, ele aumenta nesse paciente, então ele fica mais saciado por mais tempo, mesmo que o estômago, vamos dizer assim, não fosse tão pequeno. Então, como a gente sabe que muda toda a parte hormonal, o paciente perde muito peso
Porém, aí você vai dizer, alguns disseram que foi a melhor coisa, outros disseram que foi a pior coisa. Por quê? Porque um teve preparação, tanto psicológica, nutricional, e acompanhou e continuou acompanhando depois da perda de peso, e o outro provavelmente fez essa cirurgia muito rápido, não deu tempo dele se preparar, e aí ele acabou ou reganhando peso. Hoje eu vejo paciente que reganhou todo o peso e ainda mais de antes da cirurgia bariátrica. Por causa da quantidade que ele come. É simplesmente isso, a quantidade que a pessoa come. Ele não consegue se reeducar alimentarmente e continua comendo a mesma coisa. Quantidade, eu vou dizer qualidade também, às vezes coisas pequenas, mas muito calóricas, né? Falta de movimento. Então, o paciente se acomodou, ele emagreceu ali, aí pronto, tô curado. Não, não tem cura. Tem remissão também, igual a diabetes. Perfeito, entendi. Hoje eu vejo muita gente... E qual alternativa a gente tem pra isso? Porque eu vejo muita gente... Aí eu quero saber a tua opinião pessoal sobre isso. Vendendo a canetinha. Como é o nome daquela canetinha? Tem vários tipos, né? Tem a mais conhecida, Ozempic. Essa e tem outra. Qual a outra? Saxenda. Essa aí mesmo. Mas a Ozempic ainda é mais conhecida. O que é a Ozempic e qual o impacto dela na vida das pessoas? Porque eu tenho casos pessoais, familiares, de dentro da minha família que usam isso. E eu já vi umas fraquezas, uns vômitos, umas coisinhas. Me explica o que é, como funciona e o impacto. Se isso é positivo, se isso é negativo pro mercado. Porque eu já vi médicos, inclusive, vendendo... Basicamente, o médico tá vivendo de venda disso. Não sei o que tá acontecendo. A Ozempic, como eu lhe falei, ela é um análogo, né? Semelhante ao GLP-1, que é esse hormônio que a gente produz quando a gente se alimenta. Então, a gente fica saciado e aí a gente para de comer. A medicação faz isso, me deixa mais saciada precocemente, eu como menos. Então, o estômago fica mais lento, cabe menos comida, eu emagreço. Aí, da mesma forma que a cirurgia bariátrica. O problema é, quando eu uso sem orientação médica, ou ele me faz passar mal, porque aí a pessoa começa a comer menos, ela acha legal, ela começa a perder peso, só que aí ela realmente não prioriza os alimentos que precisa priorizar, então ela precisa comer um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, ela não pode tirar tudo, né? E aí as pessoas tiram demais, aí fazem hipoglicemia, que é esse mal-estar que você tá falando, ou então... Não, pior que a pessoa é médica. Não, acontece muito, viu? Acontece muito. Ou então a pessoa aumenta a dose muito rápido, ou então a pessoa tem um componente de ansiedade que ela não tratou, então ela precisa tratar a ansiedade antes de começar a Ozempic, que é a semaglutida. Então, muitas vezes o problema tá usar sem a orientação. Sem a orientação. Mas a medicação é ótima. A medicação é ótima e ela trata exclusivamente a saciedade. Ela vai diretamente no local da saciedade. A pessoa come, ela usa, pensa que comeu e fica sem fome. Isso. Aí a pessoa tem que tomar cuidado, porque ela vai ter que comer um pouco. Ela não pode deixar mesmo de comer. Sem fome. Mesmo sem fome, né? Entendi. Tem que se reeducar. Mas assim, contraindicação, nada disso. Tudo, tipo assim, obviamente, com orientação médica, faz os examezinhos lá, mas é normal utilizar, não tem problema. E é uma alternativa interessante até pra cirurgia bariátrica. E ela... Mexe com hormônio? Mexe com esse, né, o GLP-1. Mas eu vou lhe dizer, ela foi criada para pacientes com diabetes. Então, depois foi visto o efeito colateral de perda de peso. Então, veja, as pessoas com diabetes, elas são muito doentes, né? Elas não têm só diabetes, tem hipertensão, elas têm doença do coração, doença vascular. Então, elas são medicações muito seguras, porque foram criadas para esse público. Por isso que eu digo, assim, em relação a efeito colateral, claro que existe uma pequena possibilidade de aumento de risco de câncer de pâncreas, existe. Mas é muito pequena. Entendi. E aí, com acompanhamento, você flagra, né? Entendi. E nessa questão da diabetes, tu disse que a diabetes vem com várias outras coisas. Já estamos indo para a final, a Luiz já me mostrou umas 3 vezes o horário ali. Tá vendo como passa rápido? Te falei. Na diabetes, por que antigamente era bem mais, hoje em dia já é mais tranquilo em relação a isso. Mas por que a pessoa perde dedo, perde braço, perde perna? O que é que a diabetes faz de tão grave nessa questão? Se é somente a insulina. Em geral, as pessoas não morrem de diabetes, elas morrem das complicações do diabetes, né? Então, o diabetes, ele, assim como a obesidade, causa uma reação inflamatória, principalmente nos vasos. Então, elas predispõem à aterosclerose, obstruem os vasos, seja vasos do coração, do cérebro... Aterosclerose. Traduza, por gentileza, para o leigo que está assistindo a gente. Que é a deposição, né? O depósito de colesterol nos vasos. Entendi. Entope? Entope. E aí não é só
cabeça, coração, mas também pernas. E aí, por isso, a circulação fica muito ruim nessa área. Aí o paciente tem uma perda de sensibilidade, que é a neuropatia diabética, dá uma topadinha, né? Aí o dedo fica inflamado. Só que não cicatriza normal, porque não tem como o sangue chegar lá. Aí ele começa a amputar, né? Mas isso não acontece com todo mundo. Acontece quem tem o descontrole do diabetes. Ah, uma pessoa que tem a diabetes e não faz o acompanhamento, não... Isso, é Entendi. descontrolada. Entendi. Então, antigamente acontecia mais, hoje em dia já deve acontecer bem menos pra quem é da capital, pelo menos, e faz o acompanhamento com o médico. Acontece muito. Ainda acontece muito? É, por causa da educação das pessoas, né? As pessoas não têm educação em diabetes, não tem uma consulta devagar, não tem uma consulta que dê tempo dela perguntar alguma coisa. E aí vai. Tem algum sintoma que a pessoa possa ver o sintoma acontecendo na vida dela, que ela possa falar, acender uma luzinha vou ver se eu tenho diabetes. Porque assim, eu não sei como é que a pessoa chega ao ponto de achar que tem diabetes pra fazer o teste. A não ser que ela vá fazer um exame, um check-up completo e descubra. Tem alguma coisa específica que a pessoa descubra, tenho diabetes, ou acender uma luzinha, tenho que ir no médico? Ela é uma doença silenciosa, né? Então, quando ela dá sintomas, já tá muito ruim. Então, se ela começar a beber água demais, a fazer xixi demais, a comer demais e não engordar, emagrecer, isso aí são os 4 P's que a gente fala, que tem um risco, né, enorme dela ter diabetes. Mas aí, provavelmente, a glicemia dela já vai estar 500, 600, muito alta. A gente não quer que chegue assim. Por isso que hoje a gente recomenda que, a partir dos 45 anos, todo mundo faça sua glicemia de jejum, pelo menos, para ter uma ideia se tem diabetes ou não. Entendi. É uma doença, então, que tende a aparecer mais pra meia idade. Depois de uma certa idade. Pra meia idade. 45 anos. Perfeito. Estamos indo pra reta final, vou te fazer a última pergunta, mas eu quero encerrar com ela. Então, antes disso, eu queria falar mais uma vez do Sou Médico. A gente é um ecossistema completo para ajudar você, médico, profissional da saúde, a conseguir ter resultado por meio do digital. E como a gente faz isso? Por 2 vertentes. Educação e conscientização dos teus pacientes por meio da produção de conteúdo estratégico, tá? E performance. Não adianta nada a gente gerar conteúdo e não chegar esse conteúdo nas pessoas, por meio do tráfego, por meio de automações e etc. Então a gente quer te ajudar passo a passo. Te ajudar de ponta a ponta a ter resultado por meio do digital. Eu sei que você tá calejado, eu sei que várias agências já te prometeram resultado e aqui a gente tá para te ajudar mesmo e fazer vocês terem resultado. Se isso faz sentido para vocês querem dar esse passo, entendem da importância do digital, QR Code está aqui em cima, link aqui na descrição, tenho certeza que a gente vai te ajudar. E para finalizar, Jéssica, te fazer uma pergunta aqui. Se tu pudesse dar um conselho para ti com 18 anos, o que tu falaria? Essa pergunta não estava no script, hein? Se eu pudesse... 18 anos. 18 anos saindo eu tava da faculdade. entrando, né? Entrando na faculdade, saindo do colégio. Isso, entrando na faculdade. Se eu pudesse dar um conselho para mim, eu ia dizer que eu confiasse em mim mesma, confiasse no meu coração, na minha intuição, que quando a gente faz o bem retorna pra gente. Isso faz muito sentido na minha vida, né? Então, coisas ruins acontecem, mas coisas positivas acontecem muito mais, né? Então, eu diria isso, sabe? Que eu confiasse, então, graças a Deus foi o que eu acabei fazendo, né? Confiei, senti o que eu queria, né? E consegui chegar onde eu tô hoje e eu tô bem satisfeita, né? Querendo crescer mais, claro, né? Mas satisfeita como mãe, como esposa, tô satisfeita como pessoa e como profissional. Sempre a gente quer crescer, mas, assim, onde eu cheguei com a idade que eu tô, pra mim tá, né? Tá satisfatório, tô feliz. Massa demais. Eu não ia fazer outra pergunta, mas eu vou. O que te motiva hoje? Você acredita que eu fiz essa pergunta pra um paciente essa semana? Aí ela disse, meu Deus, que pergunta filosófica, né? Eu acho que o que me motiva além da minha família, é desafio, né? Uma coisa nova, né? Então, por exemplo, próxima semana eu vou viajar para um congresso internacional, nunca fui. E aí eu disse, não, eu vou. Por que não, né? É um desafio, né? Falar inglês. Vamos, né? Então, eu acho que desafio. Se a minha vida tá muito parada, meu marido fala isso. Você tá nesse mesmo trabalho há 5 anos e tal. Eu quero mudar. É desafio, eu acho. É isso que me motiva. Que massa, que massa. Ei, fora do script, mas foi bom. Foi, Ei, foi um prazer te receber aqui. Prazer.
Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto. Tá Galera, ótimo. foi um prazer ter vocês aqui. Se vocês chegaram até agora, não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com quem vocês acharem que é interessante. Tenho certeza que a gente vai estar aqui por muito tempo para ajudar vocês. Tamo junto e até a próxima.